Quem matou Odete Roitman? Vocês lembram dessa frase? Da novela da Globo? Eu não lembro. Eu não assisti a novela da Globo, não, mas... Aliás, eu não assisto novela. Mas eu lembro do pessoal falando: quem matou Odete Roitman? Era o último capítulo, tinha que descobrir quem matou Odete Roitman. Então, a CPMI está chegando na sua reta final. E ela é como uma novela, né, gente? Vocês percebem que ali tem uma trama, né? É uma espécie de Big Brother também, né? Vamos aqui dar uns destaques para esses programas da Globo. É tipo um Big Brother, todo dia tem fogo no parquinho, né? Tem trama, tem aliados, tem parceiros, tem inimigos, né? Tem gente que é expulsa, tem outros que pede para ficar calado e tal. Então, nós estamos chegando no final da CPMI. E vocês vão sentir saudade dessa CPMI quando ela acabar, porque essa CPMI está trazendo uma história muito rica para a população brasileira. Por quê? Porque a população brasileira é o elenco dessa novela. A sociedade brasileira é o elenco dessa novela. Então, quem matou Odete Roitman? Ou seja, quem traiu a população brasileira? Quem traiu a sociedade brasileira? Quem matou a esperança da sociedade brasileira? Nós vamos descobrir isso no último capítulo da CPMI? Pode ser. Porque a CPMI começou com aquele capítulo bombástico, né? Tudo que começa na Globo assim, nessas novelas, o primeiro capítulo é aquela sensação, né? Tipo produção hollywoodiana. Pá! Aí a turma fala: pô, que novela bacana, vou seguir. E aí gasta quase um ano inteiro para resolver o problema daquele primeiro capítulo. E aí vai cozinhando o galo até chegar no último capítulo para descobrir quem matou Odete Roitman. E agora, gente, entrando na questão da CPMI, a gente tem uma ideia, né? Quem nos acompanha, até mesmo o pessoal que votou no Lula, já tem uma ideia clara do que é, porque ninguém é bobo nesse país, tá certo? Até quem votou no Lula fala assim: eu votei porque eu acho que o Lula é melhor que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro para mim parece um cara meio aloprado. Tá bom. Mas mesmo aquele cara que votou no Lula, ele fala: não, gente, sabe, tudo para mim tem limite. Eu acho que esse pessoal, né, abusou da dose. Eu queria tirar o Bolsonaro, mas eu não queria que acontecesse uma merda dessa. Eu não queria que o governo que eu votei, né, fizesse uma armação e colocasse infiltrados, pagasse, né, mercenários para invadir a sede dos três poderes, destruírem aquilo tudo, disfarçados de patriotas, para incriminar uma parte da sociedade. Não. Eu tenho certeza que muitos que votaram no Lula estão envergonhados ao saber disso. E por mais que eles fiquem naquela abstinência de dizer: não, vocês estão curando ressaca, vocês estão pirraçando, mas no fundo eles sabem, sabe? É uma dor interna de remorso, mas é uma dor de vergonha também, sabe? Eu sei que não foram muitos que votaram, eles falam que tem 60 milhões, mas, gente, é como dizer, nós estamos no mundo dos absurdos, né? Eles produzem absurdos, é o governo dos absurdos. Imagine que no Brasil tenha 60 milhões de brasileiros que entendem que um cara que sai da cadeia, envolvido no maior esquema de corrupção da história do planeta, sai para ser candidato e ganha 60 milhões de votos. Também é um absurdo pensar isso, concorda? Mas absurdo não é álibi, como eu digo, né? É pretexto. Tá, então o 8 de janeiro aconteceu e o governo faz o discurso. Foram os patriotas que fizeram. Foi a turma do QG, vai lá e desmonta o QG. E aí, nós vamos descobrir quem fez isso, quem mandou fazer, quem financiou isso do 8 de janeiro. Aí, a gente entra naquele discurso que eu faço há muito tempo, né?
Tem uma turma aí que fica, ô João, isso é muito porco, mas tudo bem. A gente é o dono do peido, sabe? Você está na sala de aula lá, pessoal, aluno, você está numa festa, qualquer coisa, sentado numa sala, aí você quer soltar aquele bafo, né? Aquilo vai feder. Você solta. E antes que as pessoas percebam o cheiro, você já fala, pô, cara, você fez isso, e acusa um rapaz lá. Ah, não, cara, pô, você faz um negócio desse aqui? Não, vai fazer isso lá fora e tal. Aí todo mundo olha pro cara e fala, pô, cara, que isso, você vai peidar aqui. E o cara fica assim, pô, não fui eu, não peidei, não fui eu. Ou seja, aquele que acusa o primeiro, geralmente costuma ser o dono do peido. Então, ao apontar o peido, ao apontar o crime e falar assim, olha só, você fez isso, nós vamos descobrir quem foi que patrocinou, nós vamos achar os financiadores disso. Ou seja, é uma forma de tirar dele da reta, né? Não olhem para mim, não fui eu estou falando, eu estou acusando. Então, esse é meu álibi. Então, quando a oposição entra nesse discurso do facilitou ou omissão, pô, omissão, gente. Omissão é nulo. Omitir é nulo. Promoveu, tá certo? Se vocês querem dizer que não foi o pessoal do QG que fez isso, então alguém fez. Se alguém fez, alguém planejou, alguém pensou, alguém financiou, alguém pagou. Entendeu? Então vocês têm que falar o seguinte, nós vamos investigar e vamos descobrir quem é que financiou esse golpe contra a direita, contra os patriotas, contra os eleitores do Bolsonaro. Nós vamos chegar nos financiadores desse esquema. Quem que pagou esses mercenários para se vestirem de patriotas disfarçados e ir lá entrar nos prédios com a facilitação que vocês deram para que eles fizessem isso e fizessem essa bagunça toda para vocês tirarem a turma do QG, porque o motivo vocês tinham e o ganho futuro vocês tinham, que era acabar com o protesto contra as urnas eletrônicas. Então, a oposição tem que ter cabeça, corpo, tronco e membro, né? Como é que é? Corpo, cabeça, troncos e membro. Olha, se você quer apontar o bicho, você tem que descobrir a cabeça do bicho, os troncos do bicho e os membros. Não adianta falar omissão. Omissão é o quê? É um corpo sem cabeça? Não, é. Se a oposição identifica que não foi alguém ligado à base da direita, dos bolsonaros, dos patriotas, e por isso vocês pediram uma CPMI, é porque vocês disseram, se não foi você, se não foram essa turma, foram aquela. Então vocês têm que dar corpo para quem fez isso. Cabeça, tronco e membros. E aí vocês começam a fazer a investigação. Então, esse discurso, quando a esquerda fala assim, nós vamos chegar em quem patrocinou, aí a direita devia fazer, quer dizer, o pessoal da oposição, que a direita hoje é relativo, né? E esquerda é relativo. Vamos falar situação e oposição, né? Aí a oposição devia falar assim, não, a gente está achando que foi vocês que fizeram isso, e para dar um golpe no pessoal que estava no QG protestando as urnas eletrônicas. Um golpe na sociedade brasileira, não era no Bolsonaro, era na sociedade brasileira, porque quem estava protestando era a sociedade brasileira. Quem era Bolsonaro para ficar mobilizando essa turma toda para ficar... Ele falou, olha gente, vocês estão no direito de vocês, ué. Eu mostrei que a urna foi fraudada, né? E está provado através dos logs das urnas, que é um documento, né, verídico que foi disponibilizado pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral aos partidos. E o PL pegou isso e falou, olha aqui, vocês fizeram uma merda, está aqui a prova. Aí o pessoal, não vai falar isso com a gente não, que a gente vai multar vocês. Quer dizer, partiu para arbitrariedade, para grosseria. Então quer dizer que eu mostro para vocês que vocês fizeram uma merda na urna eletrônica. Está aqui a prova material que vocês mesmos postaram no site. E a gente pegou, fez a leitura, está apresentando para vocês. E vocês vêm dar uma multa para a gente porque a gente está reclamando. Isso aí é arbitrariedade. Onde é que é democracia? Onde está o Estado democrático de direito? Entendeu? E aí, meu amigo,
Eu vou falar o nome desse deputado aqui, porque esse menino é muito bom de serviço, viu? Ele chama André Fernandes. Ele é deputado federal pelo PL do Ceará. E foi ele que fez o requerimento para colher assinatura para abrir essa CPMI do 8 de janeiro. Entendeu? Que o governo fez tudo para não abrir, mas ele peitudo e abriu. E é um menino, viu? E é de Ceará. E lá no Ceará o bicho está pegando. Porque lá no Ceará encontraram, né, quem estava financiando os atos do 8 de janeiro. Ele vai falar aqui, tá certo? Então, esse menino, pela primeira vez, alguém colocou a cara, não falou assim tão diretamente, mas falou assim, olha só quem está financiando, quem financiou o golpe do 8 de janeiro. Não é o cartão de vacina do Bolsonaro que financiou, não foi a Michele Bolsonaro com seu cartão corporativo de comprar coisas pessoais, né? Não foi os patriotas do QG, não foi. Nós vamos descobrir quem financiou o 8 de janeiro. Eu sei quem financiou os acampamentos do QG, porque um protesto legítimo. Todo mundo faz protesto. O PT faz protesto, faz passeata, fez agora recentemente, no dia do 7 de setembro, né, a marcha do Grito dos Excluídos, né? É protesto, é manifestação na rua, faz barulho. Eles estavam fazendo os barulhos deles. Eles estavam protestando com uma causa justa, né? Porque eles identificaram realmente que houve um problema na urna eletrônica. E olha, gente, a urna eletrônica é um santuário da democracia. É onde nós depositamos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa expectativa de governo, aquilo que nós projetamos para a nossa sociedade. Então, isso tem que ser imaculado. Isso não tem que ser um dogma que não pode ser duvidado, questionado, a forma como que é feito. Não, pelo contrário, tem que ser cavucado, como diz, né, pessoal? Tem que entrar dentro da urna. Tem que entrar nas entranhas da urna. Por quê? Porque todo cidadão comum tem que saber, entender como é que se faz o processo de votação para ele ter certeza que o voto dele vai para o candidato que ele elegeu, ou que ele votou. Então, para ser democrático e para ser justo, o processo da urna eletrônica tem que ser entendido pela maioria da população comum, ou por quase toda a população que vota. Lógico, se eu estou votando, eu quero saber como é que funciona isso, porque é o meu poder que está sendo passado para um outro representante. É a minha fração de poder que eu estou delegando para alguém que vai gerir o quê? Vai gerir o PIB da nação, vai gerir todo o orçamento que nós pagamos nos nossos impostos. Está nessa caixinha mágica que se chama urna eletrônica. Então isso não é patrimônio do Alexandre de Moraes, do Barroso, da Rosa Weber, do José Disseu, do PT. Isso é patrimônio da população, é patrimônio da democracia. Tem que ser transparente, tem que ser visível, tem que todo mundo acreditar. O Arthur Maia, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, quando estava entrevistando aquele hacker, ele falou assim, olha, eu sou um analfabeto, eu não entendo muito disso não, mas eu acredito. Eu acredito na legitimidade da urna eletrônica, mas não entendo. Ou seja, é um homem de fé, né? É um homem que põe fé na coisa. Pô. E você vai pôr fé em quem? No Zé Disseu, no Alexandre de Moraes, no Roberto Barroso, aquele do derrotamos os bolsonaristas. Vai pôr fé nessa turma, como se eles fossem dignos de fé pública. Mas vamos ao que interessa. Vamos descobrir quem são os patrocinadores. Quem estavam patrocinando o 8 de janeiro, não os acampamentos. Porque os acampamentos, o cara está fazendo um protesto ali,
vou te ajudar a fazer protesto, porque eu também penso igual a você. Eu acho que a gente tem que lutar pela legitimidade e pela segurança da urna eletrônica. E quem estava fazendo isso estava no QG protestando em favor da segurança da urna eletrônica, que eles descobriram que não tinha. Então, era mais do que legítimo todos os brasileiros que se postaram na rua para dizer: tem problema nessa urna eletrônica, nessa caixinha mágica que é dona do nosso PIB. É aonde eles estão com a mão grande para tirar, né, para pegar o nosso PIB. E aí nós vamos lá na questão da CPMI, quer dizer, da Lava Jato, 6 bilhões devolvidos da Lava Jato. Tá vendo como é que é importante você ter noção de que o voto é como se fosse... Você é católico, vai na igreja e na hora da comunhão você vai lá, pega a hóstia, né? E coloca no céu da boca. Então é o seu momento de divindade. Você está com aquilo que você acha que é sublime, que é a religião, o religare, né? É onde você se conecta com o universo, né? Para chegar à origem da fonte da vida que trouxe você a esse planeta, que você classifica como o Deus. Cada povo dá um nome para isso. O católico chama de Deus, né? Os evangélicos, Deus, Jesus. E aí você tem os muçulmanos, vocês têm os... Todo mundo tem um. Até os... Se você deixar 2 caras parados numa ilha lá, nascendo numa ilha pequenininha, sem contato com a população, ele vai descobrir por indução, sabe? Por magnetismo, por naturalidade. Ele vai descobrir que existe um Deus, porque ele vai querer se explicar a sua existência. Então, a tribo mais primitiva que você vai encontrar no centro de uma floresta, você vai lá e fala assim: vocês têm uma religião? Tem. Vocês têm um Deus? Tem. Então o mecanismo que leva a isso é todos os mecanismos que faz com que o homem procure o quê? O religare. Aquela faísca que fez com que ele foi concebido. Da onde veio essa faísca que fez, né, o esperma, né, colocar o espermatozoide dentro do útero e promover aquela faísca, aquela descarga elétrica e fechar o útero, e dali nasceu uma vida. Essa faísca vem de algum lugar, essa energia vital vem de algum lugar. E é como se você estivesse com a tomada do seu celular carregando. Não deixe descarregar o seu celular, para você não perder, né, o seu contato com essa energia que te trouxe para o mundo. E aí você recarrega o seu celular. E aí a religião é isso, é a forma que você recarrega essa energia vital que trouxe para você ao mundo. Tá certo? Então a urna eletrônica é quase isso para uma sociedade. Sabe? É como se você tivesse com uma hóstia na mão. Olha, é aqui que está toda a energia de uma sociedade. Está colocada nessa cédula, nessa urna. É onde você transfere o seu desejo, a sua pretensão de ter, né, a sua participação cívica dentro da sociedade que você faz parte. É ali, nessa pequena mostra, que pode ser uma cédula de papel, que deveria ter uma cédula de papel física que mostrasse isso, mas é ali que você deposita a sua esperança. É ali que está 3 ou 4 meses de trabalho seu que você vai pagar de impostos. Está percebendo? Então, gente, vamos ao que interessa. Quem matou Odete Roitman? Estamos chegando no fim do capítulo da CPMI. Então vamos para esse menino. Vamos dar um crédito para esse menino. Pô, eu falo pra caramba, né? Você deve estar enjoando de mim. Vamos lá. Falado isso, senhor presidente, voltemos agora para a CPMI. Eu poderia aqui fazer algumas perguntas para o senhor Wellington Macedo,
Já vi que ele não vai responder porque não teve acesso ainda à integralidade de todos os documentos e os autos que o acusam. Eu começaria até perguntando a relação dele com o Alan Diego e com o George Washington. Porque eu particularmente assisti o depoimento de ambos. Ambos, quando foram presos, eu assisti o depoimento. Em uma situação que a pessoa é presa, a primeira coisa que ele tenta fazer é o quê? É livrar a culpa dele, pessoal. Ou tentar colocar a culpa pro seu comparsa lá, o seu compadre que está com você atuando naquele momento. Deixa eu só adiantar o que ele está falando, sobre o que, só qual que é o assunto, para vocês não ficarem meio voando. Gente, é sobre a questão da bomba do dia 24, né? 22, 23 para 24, véspera de Natal, lá no aeroporto de Brasília. A bomba fake. Porque uma bomba que não tem nem aquele detonador, sabe? Ele não tem a peça do detonador. Ou seja, por segurança, quem projetou esse golpe, entendeu? Não põe o detonador, põe só o artefato que é explosivo. E a gente coloca um caminhão-bomba lá, um caminhão-tanque, e vocês colocam perto, tá certo? E o cara que colocou a bomba lá, que chama Alan dos Santos, pegou carona com um tal de Wellington, que é um blogueiro, um cara que faz jornal, internet e tal, um jornalista, e que é de direita, e que cobriu bastante essa coisa do governo Bolsonaro. Ele era empolgado, então, e aí essas manifestações ele cobria, sabe? Ele ia para o QG, ele cobria, fazia lives sobre isso, e teve até um momento que teve fala do Alan dos Santos, né? Que esse rapaz e a mulher dele foi até hostilizado lá no QG, porque ele cobria tudo, e lá estava cheio de infiltrados. Infiltrado não quer ser filmado, porque ele não quer ser revelado, entendeu? Como ele filmava tudo, ele era um cara que incomodava. Então, ele já tinha essa coisa de participar, sabe? Dos movimentos de direita, essas manifestações todas. O 7 de setembro, do dia... Eu só sei que ele estava sempre em todas. Era um cara empolgado. Mas é um cara, sabe, que estava ali, apostando no governo do Bolsonaro. Mas esse cara parece que será o quê? Prenderam ele. Ele ganhou um processo lá do Alexandre de Moraes. Esses processos enquadrados nessas coisas de fake news, sabe? Assim como tem muito jornalista, né, exilado, preso, por causa disso, né, porque ele fala a verdade e eles falarem que é fake news. Então ele tinha uma condenação e usava a tornezeleira eletrônica. Mas ele estava... Não, eu vou continuar falando, ninguém vai me calar, aquela coisa toda. E estava lá cobrindo o QG. Gente, o cara tem a tornozeleira eletrônica, ele é rastreado, né? Então, se ele não ia se meter em outra bagunça, mas é um cara empolgado, se deixou levar. E esse Alan dos Santos é um cara perigoso, porque ele realmente era um infiltrado, sabe? E era um infiltrado, nós já mostramos, quem já viu nossos vídeos, já viu ele, a relação dele com o George Washington, né, que era o cara que tinha o arsenal bélico no apartamento que ficava em Brasília, que era alugado. Ele não tinha dinheiro para pagar esse apartamento, ou seja, quem estava pagando esse apartamento para ele? Então essas três figuras, George Washington, o cara que era entendido nas bombas, e de tanque também, tanque de combustível, porque ele trabalhou muito com o transporte de combustível, então era um cara que entendia de combustível, de tanque, de avião, essas coisas todas, entendeu? E foi colocado na mão dele armamento, parece que ele entendia. Já esse Alan dos Santos é um vislumbrado, entendeu? Que também não votou no Bolsonaro, era de cunho de oposição na época, e estava lá, né, do Mato Grosso, e entrou na onda, veio para Brasília, foi bancado, né, por ele vai falar aqui, por financiadores do golpe, a sua estadia lá em Brasília. Então ele não dormia no QG, ele ficava numa pousada, e nessa pousada ficava outros infiltrados, que era bancado por, vocês vão saber quem. Então, esse Alan dos Santos frequentava o QG para quê?
sabe, eles tinham que fazer essa coisa de colocar no QG que ali era um ambiente de vandalismo, que o pessoal ali era agressivo, era radicais, mas eles tinham que levar isso para lá, porque a turma lá só ficava rezando. Então a ideia da esquerda, do governo que estava ganhando, era patrocinar mercenários para entrar dentro dos QGs lá, quer dizer, nos acampamentos, né, e desqualificar a ação desses manifestantes. Então o Alan dos Santos era um cara que estava nisso. Ele estava no 12 de outubro, lá no dia da prisão do Sererê, entendeu? Ele aparece tirando gente dentro dos ônibus, na hora que vai botar fogo nos ônibus lá dentro de Brasília, na época do 12, né, quando quiseram os mercenários tentaram invadir lá a sede da Polícia Federal para resgatar o Sererê. Então tudo isso aí, sabe? Essa cortina de fumaça que eles criam, tudo para incriminar o QG, e aí vai dando subsídio, né, ao dono do peido, falando, ó, quem peidou foi ele, tá certo? Enfim, então, nos depoimentos do Alan dos Santos e do George Washington, que eu acompanhei, vocês acompanharam também, o próprio Alan dos Santos falou, olha gente, eu pedi carona pro o Wellington, ele não sabia o que eu estava fazendo, a gente ficou amigo lá, mas ele não sabia o que eu estava fazendo. E eu tinha uma missão de colocar um artefato explosivo, sem detonador, mas eu tinha que colocar perto de um tanque de combustível, para criar essa narrativa de que os patriotas queriam explodir o aeroporto. Então, o que aconteceu? O Wellington tinha um carro, né? Não sei se era dele ou da esposa, tal, e ele pegou o Alan dos Santos. E não sei onde que ele buscou o Alan dos Santos, ficou rodando com o Alan dos Santos, até que encostou o Alan dos Santos encostou o carro e ele deixou a bomba lá. E o Wellington não sabia de nada, coitado. Só deu uma carona pro cara, porque ele fez amizade, sabe? Ele era um cara assim, bom de lábio, dava um de bonzinho e tal. Então foi lá ganhando a turma lá, né? E depois saiu a notícia no jornal que um aparelho de bomba foi encontrado lá, tal. Aí que o Alan dos Santos viu aquilo, o Wellington, né, o que estava no depoimento aí, que ele deu conta que ele que levou o cara para colocar a bomba lá. Só que no dia que o cara colocou a bomba lá, que é na noite que o Alan dos Santos colocou a bomba lá no aeroporto, pediu pro Wellington, me leva até um orelhão. Aí levou ele no olheirão. Orelhão! E aí o Alan dos Santos desceu do carro, pegou o telefone e ligou para quem? Para a polícia. Para fazer uma denúncia anônima de que tinha uma bomba no aeroporto. Ou seja, como é que a polícia ia saber que tinha uma bomba no aeroporto? Às vezes tinha lá um artefato, mas que não tinha detonador, e aquilo podia, né, alguém ir lá parar, passar e pegar, levar aquilo, e aí ia tudo por água abaixo. Ou o dono do caminhão podia sair com o caminhão e aquele negócio ficar ali, não ia dar em nada. Então, o cara tinha que concluir o projeto. Que seria o quê? Avisar as autoridades que eu botei uma bomba ali, mas ele não fala que é ele, é uma denúncia anônima. Eu coloquei uma bomba ali. Tá certo? Então, o Alan dos Santos e o George Washington, que estavam sendo patrocinados por quem vocês vão saber daqui a pouco, né? E esse Wellington, que realmente era um cara que estava lá no QG, um patriota vislumbrado, né? Youtuber e tal, que foi, né, assim, usado por esses dois meliantes. Inclusive, no depoimento, ele fala que, olha, ele, coitado, ele não sabia que eu estava levando isso. Eu só pedi uma carona para ele. Mas aí o que acontece? A câmera registra o carro passando na hora da bomba. E aí a polícia fala, pomba, esse carro aqui pega a placa. Ou seja, vamos chegar a quem? No Wellington, lá do QG. Então, a ideia de trazer o Wellington para a cena do crime, porque era um cara que estava incomodando os infiltrados, né, os mercenários que estavam ganhando para ficar ali para destruir a imagem dos acampados. Colocar ele na cena do crime para vincular a bomba ao pessoal do QG.
E o que é mais evidente, o rapaz, o Wellington, esse que está aí, ele já estava com uma condenação por fake news, eu acho, né? Como os outros também. Ele usava a tornozeleira eletrônica. Então, olha aqui, rastreia a tornozeleira eletrônica e você vai ver que o que ele estava passando ali naquela hora. Entendeu? Então, gente, a sociedade brasileira está sendo vítima, sabe, de um esquema muito maquiavélico. A gente percebe isso. E agora, vamos voltar ao caso do nosso deputado André Fernandes, do deputado federal do PL do Ceará. Menino bom de serviço, viu? Por isso que eu falo para vocês, gente. O Brasil tem jeito, tem promessas vindo aí. Vamos lá? Continuando. Com a palavra... Desculpa aí de interromper você, viu, André? Mas é a forma que eu tenho de trabalhar de forma didática, sabe? Porque isso aqui é uma grande novela. E aí a gente tem que ser, né, meio que narrativo para deixar o espectador, aquele que acompanha a CCI, aquele que é membro, que empolga com esse projeto de uma comissão cidadã de inquérito, que a sociedade civil se fazendo representar dentro desse contexto, entendeu? Participando disso de forma investigativa. A gente também foi vítima, a gente quer ser parte disso. Então vamos lá. Dentre os depoimentos do Alan Diego e do George Washington, os depoimentos deles conferem um com o outro. Confere que o George Washington estava com esse artefato. Confere que foi entregue para o Alan colocar lá. E ambos dizem que não conheciam o Wellington Macedo e que pediram carona. E que ele teve conhecimento de que era uma bomba somente no aeroporto. Eu acho estranho, senhor presidente, porque assim, se eu fosse preso, na pior das hipóteses eu diria, o motorista lá é que pegou a bomba, ele que sabia, eu não sabia de nada. Mas dois condenados em depoimentos distantes, distintos, simultâneos, afirmarem a mesma coisa? É no mínimo suspeito. E eu perguntaria ao senhor Wellington Macedo, mas ele não vai responder, e eu entendo. Então não vou nem entrar nesse mérito. Mas já que falamos sobre essa bomba, esse artefato, que não tinha detonador, mas enfim, sobre esse artefato... Pastor. Existiam 3 pessoas, o Wellington, que os outros 2 dizem que não conheciam, só pediram a carona, George Washington e Alan Diego. Alan Diego, senhores, para quem não sabe, é esse aqui, olha. Eu não sei por qual motivo ele ainda não veio aqui, não foi convocado para a CPMI do 8 de janeiro. Eu gostaria só que a assessoria e a secretaria passasse o vídeo que eu encaminhei, por gentileza. Se a pessoa mostrou para mim o material e que ia fazer, como que eu ia sair depois de ser ameaçado? Uma coisa, eu poderia não querer levar o artefato e eles sumir comigo e me matar, porque tentaram, mas eu não preciso falar, porque eu já falei nas outras questões, não está nesse depoimento. O senhor tem medo de que aconteça alguma coisa com a sua família? Tem medo. Então eu levei... porque tinha que levar para mim não sofrer represália com a minha família. Aí você é acostumado a trabalhar com a polícia militar e a polícia civil. Que eu não precisava falar isso aqui, estou falando, que eu faço parte da inteligência, mas eu não sou remunerado. O senhor é araponga? Eu não tenho medo. Eu não tenho, tipo, você é agente secreto? Araponga? Não é agente secreto, não. Eu ajudo. Eu ajudo. Brasília chama de X9. Tanto faz. Mas isso é da inteligência de qual? O senhor pode considerar da forma que vocês quiserem. O importante é que não. O senhor tem que deixar eu falar também, que o senhor vai falar. Eu não interrompo o senhor, não o senhor interrompe eu. O senhor vai falar daqui a pouco. Nós estamos perguntando aqui para que fique claro quem foi que ameaçou o senhor. Eu não posso falar para o senhor. Foi mais de uma pessoa? Com certeza. Eles são de Brasília? Não. São de onde? Mas tinha pessoas daqui, mas não são. Eles são de onde? Não sei te informar. A ameaça era em que sentido? Dizendo que iam fazer o quê? Sequestrar sua família? Não sei te informar. Não, iam sequestrar tua família? Não. Ameaça a minha vida. A minha vida. Sim. Eles disseram que iam tentar contra a sua vida? Não vou te informar, isso. Por que eu pedi para passar esse vídeo e eu fico aqui olhando a cara dos governistas sorrindo?
ao assistir esse vídeo. Eu tive acesso ao relatório de inteligência 573 de 2022 da Polícia Civil, do qual eu não posso passar para vocês porque é um documento sigiloso. Nele, contém um pouco do histórico da vida do senhor Alan Diego, envolvido em uma suposta lavagem de dinheiro. Nessa suposta lavagem de dinheiro, que consta no relatório da Polícia Civil do Distrito Federal, ele recebeu, Alan Diego, recebeu dinheiro, nessa lavagem de dinheiro, de duas pessoas, em específico de um cara chamado Dellenberg de Souza. Dellenberg de Souza foi preso em novembro de 2022 com quase 1 tonelada de cocaína, um traficante. E o dinheiro que ele deu ao senhor Alan Diego foi pouco tempo antes do que aconteceu. Alan Diego recebeu o dinheiro de um traficante, Dellenberg de Souza, que inclusive quando foi preso, na mesma operação, foi preso o senhor Ramon Santiago e 2 chefes de facções criminosas, Paulinho Chinês e Ítalo Freire. Por que eu estou falando isso e estou fazendo essa ligação? Traficantes, chefes de facções criminosas, junto com o traficante que foi preso com quase 1 tonelada de cocaína, tem envolvimento com o senhor Alan Diego, que por sua vez no seu depoimento diz que implantou a bomba e tem medo de falar quem o mandou fazer. Ele tem medo de abrir a boca e sofrer represália. Eu não estou dizendo que foram eles que mandaram, mas pouco tempo após, um traficante que foi preso com Ramon e com outros 2 chefes de facções criminosas, é no mínimo estranho, porque somado a isso, tem a notícia de que no Ceará, uma tal facção criminosa financiou ônibus para manifestantes virem a Brasília na véspera do dia 8. Eu não me recordo de facção criminosa fazendo festa quando o Bolsonaro foi eleito. Pelo contrário, eles reclamavam apreensão recorde de drogas, chefes de facções criminosas transferidas para presídios federais. Mas quando Lula foi eleito, o tráfico comemorou, os presídios comemoraram. E de repente a gente tem uma facção criminosa supostamente financiando ônibus para trazer gente para Brasília. A gente tem facções criminosas junto com o tal de Dellenberg, traficante com quase 1 tonelada de cocaína, pagando para o Alan Diego, que vem a Brasília, implanta um artefato no aeroporto, mas diz: eu não posso falar quem me mandou fazer. Eu não posso. E eles insistem. Eu não posso falar, eu não posso, eu tenho medo. Eu poderia ser baixo, igual o governo é, igual os governistas são, de dizer que Ramon, que foi preso, mesmo preso, com o chefe de facções criminosas, foi nomeado no gabinete de um deputado estadual do Piauí, que é filho da senadora que assumiu no lugar do ministro do Lula, Wellington Dias. Tá aqui a foto dele com o chefe de facção criminosa. É isso mesmo. Eu poderia fazer a canalice que os governistas fazem. Não vou fazer. Eu vou me ater no simples fato de que é muito estranho facções criminosas no Ceará financiando ônibus para trazer manifestante para Brasília, enquanto facção criminosas pagam para um sujeito algum valor pouco antes dele colocar um artefato no aeroporto, e hoje não pode dizer porque teme pela vida. Eu acho que as investigações precisam sim ser aprofundadas, e por isso mais uma vez eu peço a essa CPMI, se é que quer investigar, a aprovação do meu requerimento 1877 de 2023, para que a gente tenha acesso, senhor presidente, às informações e os detalhes
sobre essa suposta operação envolvendo o Ceará, Ministério Público Federal, que tinha facção criminosa envolvida. Já falei e repito, isso pode mudar os rumos das investigações dessa CPMI. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Quem matou o Odete Roitman? Tá chegando no final da novela, vocês ficam apreensivos, né? Então é isso, gente. Estão descobrindo. E aí você vê que depois disso ninguém falou nada. Inclusive que nem o pessoal da oposição deu os parabéns pro André Fernandes. Porque o André Fernandes ele faz um raciocínio lógico. Ele fala, olha, se foram mercenários que fizeram o 8 de janeiro, alguém pagou para eles irem lá. Né? Se não é essa a tese que tem que ser defendida pela oposição, porque se não foram os patriotas, foram outra pessoa. Se foi os mercenários, né, infiltrados, disfarçados de patriotas, e não fizeram barato, cobraram para fazer. Então, vamos atrás dos financiadores, de quem patrocinou, né, essa quebradeira lá no palácio, nos palácios dos três poderes. E ninguém deu os parabéns para ele. Aí o assunto foi rendendo para o outro lado, tá? Mas essa é a linha de investigação desse menino. Então a novela é assim, gente. Aquilo que eu falei, começa no primeiro capítulo, pá, aquele primeiro capítulo até mais longo, e aí superprodução, às vezes faz no exterior, pá, tal, né? E aí depois cozinha a novela durante um ano inteiro, para no final descobrir quem matou o Odete Roitman. Então como é que nasceu a CPMI? Nasceu quando as imagens do G. Dias vazaram, que era sigilo, que o Alexandre de Moraes ficou vermelho quando descobriu que vazou, que o governo ficou vermelho quando descobriu que vazou, e aí nasceu a CPMI. Entendeu? Que eles não queriam que deixasse nascer de jeito nenhum. E aí, o primeiro capítulo nasceu assim. Pô! O general do Lula, o chefe do GSI, estava lá trocando intimidades com os infiltrados, com os vândalos que estavam lá depredando. Nasce a CPMI. E aí nasce a novela toda. Aí o governo entra, toma conta da CPMI, põe maioria lá, faz o que faz. Isso que ele falou aí, entendeu? Você viu as últimas informações, as ligações que ele fez? Para onde que vai os ministérios? Tá vendo, gente? Por isso que eu falo para vocês. É assim, aumenta o número de ministérios para quê? Para alimentar essa engrenagem, sabe? Podre. Isso vem acontecendo, todos os governos do PT. Daí nasceu o Mensalão, nasceu o Petrolão, nasceu os escândalos, né, do Correio, nasceu os galões do orçamento. Então, é assim, tem sido assim. Então, quando você pega a sua cédula de votação e vai lá, põe a sua fezinha, porque você sabe que, gente, isso é muito importante. E quem estava se manifestando, 58 milhões, mais de 58 milhões de eleitores entenderam isso. E a maioria foi para a rua. São doidos? Não. São lunáticos? Não. São radicais? Não. São terroristas? Não. São cidadãos que têm noção e que sabem o que está acontecendo com esse país e se mostra preocupado. E tinham razão, porque olha o que virou isso aí. Nós estamos na mão de pessoas perigosíssimas. E eles estão chamando atenção para isso. Por isso que eles foram para os QG. Falaram assim, olha, gente, a sociedade está refém de um esquema aqui que é perigosíssimo. A gente precisa de proteção. Proteção. Eles não foram para frente dos QG, não era nem para, talvez, sabe, mudem o resultado das eleições. Não, protege a sociedade brasileira disso que está vindo por aí. Como os militares não tiveram essa, né? Não foi o momento para que isso acontecesse. Resultado, esse esquema prendeu a sociedade brasileira. Prendeu mais de 1.500 brasileiros sem crime, sem prova, sem nada. E o resto deixou preso em casa com medo de se manifestar, de protestar. Então, quem estava na frente do QG não estava lá por acaso, não eram lunáticos, não. Eram pessoas que estavam com medo.
medo do que esse Brasil pode virar. Entendeu? Quando dois grupos se uniram para retomar o controle do poder e buscar os 6 bilhões que tiraram deles, né? Que eles tinham levado. Enfim, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais, gente. E Minas é um estado de espírito. E você que quer pacificar o país, que quer viver bem, entendeu? Que quer descobrir como é que a gente sai desse imbróglio, aposte nessa comissão cidadã de inquérito. Se envolva, sabe? É o que eu falo. Falei e vou continuar falando. Só é feliz quem é livre. E para ser livre, você tem que assumir responsabilidades. Então, seja responsável. Participe. É um momento importante. Ah, não dá para fazer protesto na rua, não dá? Faça o seu protesto aí, na ponta do seu dedo. Curte, comente, compartilhe esse vídeo. Divulgue a nossa Comissão Cidadã de Inquérito, que é minha, que é sua. Isso aqui é um projeto coletivo. Você está falando sozinho, João? Não, não estou não. As pessoas põem comentário, eu vou lá, leio, entendo o que vocês estão querendo, busco o que vocês estão querendo e trago aqui. Entendeu? E vocês é que estão aí contribuindo para que a gente continue fazendo isso. Esse pouco que vocês mandam aí nesse pix jpnoticias@gmail.com é que me dá essa possibilidade de ficar aqui focado nisso. Tem 1 ano que nós estamos nessa luta, tá certo? Porque é a única ferramenta que a gente tem, da sociedade brasileira, que ela tem. Então, esse caso do Alan dos Santos, do Jorge Washington e do Wellington, que foi o caso da bomba fake, né? Presta atenção. Nós tivemos aí um julgamento de 4 patriotas aí, né, que estavam lá, tirando sarro. E isso foi na 3ª instância. Foi Alexandre de Moraes e mais alguns ministros lá que condenaram esse pessoal. 3ª instância, gente. Um crime que nem talvez seria, né, no juizado de pequenas causas. Foi parar na 3ª instância. Para você ver como é que esse negócio está dominado. Mas esse caso do Alan dos Santos e da bomba não caiu na mão do Alexandre de Moraes. Não deixaram cair. Foi para a 1ª instância. Olha que interessante. Foi para a 1ª instância. Por quê? Por que será? Entendeu? Isso é para você ficar com essa pulga na orelha. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês. Eu sou João Paulo, falando direto de São João del Rei. Eu aqui, vocês aí, nós juntos. Vamos pacificar esse país e fazer esse Brasil voltar a ser essa grande nação que vai dar orgulho para a América Latina e vai ser um farol para o mundo moderno. Porque aqui é terra de gente de bem, gente né, que tem noção das coisas. Tem alguém aí que fica viajando na maionese, mas a maioria, sabe, são pessoas de bem. Brasil é um paraíso, gente. Então esse negócio de ficar deitado eternamente em berço esplêndido é para inglês ver. A gente tem que levantar a cabeça e agir, tá certo? Então fique com Deus. Tá aí nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Sobrou lá algum dízimo? Manda pra gente, tá certo? Nós vamos continuar aqui defendendo os interesses da sociedade brasileira. Um abraço.